pessoal, sejam muito bem-vindos ao FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o Vitor Struck, repórter aqui da Folha, e neste ano tive o prazer de ser um dos quase 800 alunos do Festival Internacional de Música de Londrina. Ao final do curso de guitarra, eu conversei com o guitarrista, compositor, arranjador e criador do programa Um Café Lá em Casa, Nelson Faria. Nesta conversa, Nelson Faria traz algumas lições sobre o aprendizado musical que não estão nos livros. Fala também sobre a composição de Londrina, uma homenagem à nossa cidade, e também sobre o futuro do programa Um Café Lá em Casa. Acompanhe! Nelson Faria, dentre dezenas de coisas interessantes que você nos disse essa semana, uma delas que eu achei muito legal foi você contando do início, de quando você começou a estudar e no início talvez não percebeu a evolução que você achava que deveria ter e teve que lidar um pouquinho com a frustração. E aí você descobriu que o aprendizado de música não é algo linear. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso e da importância de quem está retomando os estudos ou começando a não desistir nessa etapa. Esse momento é um momento crucial. Onde a maior parte das pessoas desiste, né? Porque quando você começa a estudar, vamos supor que você já toca alguma coisa, né? Aí você resolve começar a estudar a música. Quando você começa a estudar, você é apresentado a um material novo, né? Você tem novas ferramentas para trabalhar. Só que quando você está estudando, essas novas ferramentas, elas demora um pouco para você dominar elas, né? E o que acontece na prática é que o que você já tocava antes não te inspira mais, porque já está uma coisa antiga, porque você descobriu uma coisa nova e a coisa nova ainda não está dominada. Então a sensação que dá é que a gente está piorando, e isso acontece durante a vida inteira. Sempre quando você pega um assunto novo para estudar, o assunto antigo ele fica um pouquinho, aquilo que se tocava antes fica um pouquinho déjà vu demais, você não está querendo mais tocar aquilo e você ainda não consegue tocar um novo, então a sensação que dá é que quando você vai tocar, fica pior. Só que se você insistir e mantiver a tua fé de que aquilo ali vai dar certo, o salto ele é um degrau, ele não é uma coisa linear, né? Ele vai caindo, de repente faz assim, pum, e você dá um salto. Quando você vê, literalmente, de um dia para o outro, começa a acontecer as coisas. Isso aconteceu comigo em diversos momentos, em diversas coisas, inclusive, por exemplo, questão de percepção. Trabalhei percepção, você vem trabalhando percepção, e difícil ouvir as coisas, você ouve uma coisa, não ouve outra. De repente, de um dia para o outro, eu lembro que assim, eu estava ouvindo um disco na hora de dormir, eu estava ouvindo uma música com fone de ouvido assim, de repente me deu um estalo, eu falei, cara, eu estou entendendo tudo que esse cara está tocando. Aí peguei a guitarra na mão e toquei o que eu tinha ouvido. Então eu percebi que naquele momento o meu ouvido deu um clique, que eu estava trabalhando o meu ouvido há muito tempo e não estava adiantando nada. A sensação que eu tive naquele momento, eu falei, cara, eu era surdo, eu não conseguia ouvir isso que eu estou ouvindo agora. Você tem que lidar com essa frustração, é uma constante na música, e nesse momento você tem que estar inspirado o suficiente para poder seguir em frente, porque o que faz a gente passar por cima das frustrações, conseguir se manter estudando num ritmo bacana, passar por cima das dificuldades técnicas, ou mesmo das dificuldades de compreensão da música, que é uma linguagem muito vasta, muito complexa, e que pode ser simples também, e aí você vê que tanta coisa envolvida, que quando você começa a enxergar as coisas, isso aí às vezes assusta um pouquinho, você fala, nossa, mas é isso tudo, né? E o que te mantém forte para você seguir é a inspiração que você tem de outras coisas que você ouve, de outros músicos que já passaram pela mesma dificuldade, com certeza. E aí você vê músicos, por isso que é importante você ir a shows, ou ouvir música, porque você sai, pô, cara, eu também vou conseguir fazer isso, né? Você sai empolgado, inspirado. É por isso que eu sinto que a função do professor
muito mais que ensinar, é inspirar o aluno. Sacou? Se você consegue inspirar o cara, você consegue... Porque a informação ele vai pegar, ele vai encontrar em qualquer lugar. O problema é ele estar inspirado o suficiente para passar pelas dificuldades que ele vai encontrar. Então, se você inspira o cara, você já fez a sua missão. Né? Mas isso é uma coisa, como se diz, não é uma coisa falada, é uma coisa que você tenta inspirar o cara através de exemplos, de histórias de vida e de carreira. Aí o cara vai ficando inspirado pela tua performance. Né? Você sobe no palco para tocar, o cara você vai inspirando o cara. Né? Isso aí é uma coisa mais... Eu acho que é a função mais importante do professor. Com certeza foi bem o que você conseguiu cumprir aqui em Londrina essa semana, cara. Bom, fico feliz. No fundo, estudar música hoje e há 30 anos atrás depende do foco de parar o que está fazendo e realmente estudar, né? Mas como que você aconselha que as pessoas lidem com a grande quantidade de estímulos que a gente tem hoje em dia? Tudo bem, você faz parte dessa revolução na educação que está acontecendo através do seu portal e é muita informação. Como é que você orienta esse estudo? Eu acho assim, eu costumo brincar e dizer o seguinte: a informação é para a gente comer igual a gente toma uma sopa quente. Tem que ir pelas beiradas, devagarzinho. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. O que você precisa ter é consistência. Porque se você ficar vários dias sem contato com a música e de repente num dia você quer ficar, sabe, várias horas, não funciona. Não funciona assim. É melhor você ter 15 minutos diários e manter isso. Se você só tem isso, mantenha isso. Porque essa constância, ela tem um efeito como se fosse uma espiral. Sabe? A cada dia você vai acrescentando um elo novo nessa espiral. Quando você vê, o negócio está grande. Se você fica sem trabalhar muito tempo, aquilo ali, essa espiral, ela recolhe. Aí ela aumenta e recolhe. Aumenta e recolhe. Você não consegue fazer o movimento de fazer a roda girar. Eu costumo fazer um paralelo dizendo que você dominar um instrumento é mais ou menos como subir uma escada rolante que está descendo. Acho que toda criança já tentou fazer isso na vida, né? Para você poder se manter no seu nível, você tem que ter um esforço mínimo. Se você quiser subir, é um esforço a mais. E se você der uma paradinha, você volta para o térreo. Ou nadar contra a maré, né? Ou nadar contra a maré. Se não remar hoje, amanhã tem que remar por ontem e pelo dia. Exatamente. E aí, se você mantém uma constância, você acaba evoluindo. Quando que você teve o clique de que poderia ter um canal no YouTube, se tornar um youtuber? Claro que é uma brincadeira, né? Não, porque eu sou um youtuber. Eu sou um youtuber declarado, sem problema, sem preconceito nenhum com esse nome. Como que foi que nasceu o Café Lá em Casa? O Café Lá em Casa, na verdade, o clique não foi meu, tá? O clique foi dos meus filhos, que sempre estão muito mais à frente do que eu em qualquer coisa, assim. Eu aprendo com eles diariamente. É incrível, cara. Meus filhos realmente têm uma sagacidade, eles estão muito... Eu acho que como todo mundo da faixa etária deles, como você, como, né, a rapaziada toda, vive em outra realidade, que é uma realidade que eu não passei na minha, né, na minha juventude, assim, né? Não que eu esteja coroa, mas eu já sou um cara com idade mais para lá do que para cá. Eu já passei 56 agora, então daqui a pouco estou fazendo meu 60. Então, eu lembro assim, durante muitos anos eu fui, como nasceu o Café Lá em Casa, foi assim, durante muitos anos eu fui diretor musical e arranjador do João Bosco. E com isso a nossa relação sempre foi muito próxima, e até hoje é muito próxima. E o João, a gente está sempre... Até outro dia recebi um e-mail dele e falei: pô, assim, estou com saudade daquele nosso café. E aí vou ver se a gente marca um encontro. Que é o seguinte: o João, o banco dele, que ele tem conta, a agência bancária, é muito perto da minha casa. Então, sempre quando ele ia lá no banco, ou ele fazia o pilates dele, que também era perto da minha casa, ele sempre me ligava, falava: pô, Nelson, está em casa? Pô, vou passar aí para tomar um café. Então, é isso que ele sempre falava: vou passar aí para tomar um café. E aí ele ia lá em casa, e na verdade o que ele queria é ou me mostrar uma música nova, ou às vezes é muito louco, mas isso acontece muito com o João. O João, às vezes, ele passa muito tempo sem tocar uma música dele e ele esquece, como eu também esqueço, às vezes, arranjo de música que eu toquei ou música minha. Só que ele esquece, mas ele bota para tocar no disco e ele não consegue reconhecer o acorde. Às vezes ele fica desesperado.
Aí ele fala assim, pô, assim, aí vai lá em casa para tomar um café, mas ele fala, cara, sabe essa música aqui, bicho, por exemplo? Um dia ele foi lá para os Siameses. Amigo inseparável, rancor e siameses. Aí ele falou, cara, tem um acorde nessa música aqui que eu não consigo lembrar desse acorde, bicho. Aí eu ouço o acorde e eu tenho muita facilidade de ouvir e saber o que é. Aí eu mostro pra ele, pô, obrigado, você tem muita coisa desse tipo, né? Amiga inseparável, rancor e siameses nos unem pelo olhar. Ou me mostrar uma música nova, lembrar da vida também, né? Ou conversar, bater papo, mas sempre sobre música. Ele quer tocar, quer mostrar alguma coisa que ele esteja fazendo, quer me perguntar sobre alguma coisa que eu estou fazendo. E aí, numa dessas idas lá em casa, para tomar um café, entre aspas, o João me perguntou sobre um arranjo que eu fiz para uma música do Jobim, o Dindi, que eu fiz para o meu disco que eu gravei com a orquestra da rádio de Frankfurt, na Alemanha. Então, eu fiz um arranjo no Jobim que eu usei uma passagem harmônica que, na verdade, nem é originalmente ideia minha. É uma ideia que eu tirei de uma gravação do Luiz Essa, pianista brasileiro, que já não está mais aí, já se foi há um bom tempo. E o Luizinho tinha uma jogada que ele fazia uma modulação meio tom abaixo na música, que é uma modulação muito incomum. Muitas vezes as pessoas modulam meio tom acima, uma terça acima, né? Uma quarta acima, uma quinta acima, meio tom abaixo é raro. E ele sacou um momento muito especial na música para fazer isso, fica muito bom, a modulação meio tom abaixo. E o João ouviu aquilo e não entendeu o que era. Ele foi em casa, foi tomar um café, e falou assim, ele ia tocar essa música no Prêmio da Música, e ele falou, cara, você fez um negócio ali no Dindi, aquilo ali ficou bom demais, cara, como é que é aquele negócio ali? Aí eu mostrei para ele como é que era a modulação. E aí voltou, ele foi para casa e voltou uma semana depois, tomar um café, tal, voltou lá em casa. Quando ele chegou lá, ele me mostrou uma aplicação da mesma coisa num outro momento, que ficou muito interessante também. Eu falei, pô, bacana, João, ele pensou sobre aquilo né? Eu falei, pô, ficou ótimo isso aí. E aí a gente começou a tocar a música, eu falei assim, João, isso tem muito tempo já, tá? Isso aí não tinha... O Facebook estava assim, muito no começo. Eu acho que eu tinha acabado de abrir uma conta no Facebook, tá? O Orkut estava acabando de abrir no Facebook. Aí eu postei esse vídeo com o João Bosco e acabou, foi embora. No dia seguinte, tinha centenas de likes, tinha centenas de compartilhamentos. Eu falei, cara, que isso, cara? Isso nunca aconteceu aqui comigo, né? Eu levei um susto. E aí, muitos comentários, aquele monte de comentários. Eu falei, caramba, que loucura isso aqui. Aí meu filho falou, pai, cara, isso aí é um negócio que pode dar muito certo, porque você conhece todo mundo da MPB, já tocou com todo mundo é teu amigo, cara. Vamos chamar essas pessoas aqui, a gente grava. Isso aí, mas grava direito, porque eu tenho um filho que é cineasta, né, ele fotógrafo e tal, e ele falou, pô, a gente faz isso mole aqui, né, tem equipamento, tem tudo. Eu falei, cara, pô, vamos fazer. E aí eu tenho uma filha que é jornalista, que é quem faz todos os roteiros, e eu tenho um filho que é engenheiro eletrônico, que é o cara do Fica a Dica Premium, que faz toda a programação do site, todas as coisas. Então eu trabalho com meus filhos, os três. Aí, cara, a gente começou a gravar. E aí o nome foi Um Café Lá em Casa, porque foi um nome que, né, foi inspirado pela essa coisa do João. Eu vou ir tomar um café, A gente pensou no nome, Um Café Lá em Casa, fica bom. E aí comecei a gravar alguns programas. Eu lembro que a gente gravou alguns programas, e aí a ideia nossa era tentar licenciar isso para algum canal de TV. Então a gente gravou um piloto, na verdade. Meu filho já com essa visão, né, falou, pô, vamos tentar licenciar um canal de TV, não sei o quê, mas aí não conseguiam nada, não tivemos resposta nenhuma. Aí a gente passou um tempo, meu filho falou, pai, vamos botar isso no YouTube, vamos ver o que dá. As pessoas têm que conhecer isso aí tem um conteúdo bacana, tal. Eu falei, vamos embora. Aí eu falei, ele falou, só que a gente tem que ter uma gavetinha de programas aí, né? Aí eu peguei e gravei 8 programas, que daria para 2 meses. Ele falou assim, enquanto a gente vai lançando esse, a gente vai gravando os outros. E nos primeiros 3 anos, a gente fez um programa por semana, durante 3 anos. Depois durante 2 anos e meio. Depois de lá para cá, que agora tem 4 anos de programa, a gente começou a fazer em temporada. 13 programas, aí 4 semanas em branco, mais 13 programas, que é como a televisão funciona, né? E o que aconteceu acabou acontecendo no caminho inverso, né? Porque a televisão acabou nos procurando.
depois dele estar no YouTube. E aí o programa hoje em dia ele passa no Arte 1, passa no canal, como chama? Music Box Brasil e no Futura. Então o programa hoje em dia passa em 3 canais de televisão. E foram eles que nos procuraram. Invertemos o... Graças a Deus. O acervo que você está fazendo ali não existia, uma coisa incrível. Realmente. Exatamente, é um acervo. Eu acho assim, existe Produzindo memória, desculpa. Produzindo memória, exatamente, verdade. Obviamente no começo eu não tinha essa dimensão, mas hoje em dia eu tenho. E de uma certa forma existe um programa que foi feito na televisão por muito tempo, não sei se ainda faz, que é o programa do Fernando Faro. Não sei se você conhece o programa dele, que é muito bom. Chama... Como é que é o nome do programa do Fernando, cara? É um programa que é em preto e branco, é muito interessante. Que é um programa que era muito em voga quando eu era mais adolescente, mais novo. E depois foi lançado em DVD e tal, uma série. Não tem tantos, porque ele não produzia tanto como eu estou produzindo. Eu produzo um por semana, né? Tem mais de 200 programas lá. Mas ele entrevistou, e ele só entrevistava os artistas mais, assim... Porque a ideia do meu programa é entrevistar todo mundo que está envolvido, né? Então, entrevistar o guitarrista, o pianista, o arranjador, né? Não só o cantor, tem também, né? Mas a gente abre para música instrumental, para início de carreira, para cara que já passou sacou? Que o cara já foi, né? Já foi sucesso, não é mais. Então tem Doris Monteiro, por exemplo, que foi um arraso, foi um sucesso absurdo. Hoje em dia, claro, é Doris Monteiro, né? Mas ela vive de história, ela não tem mais um público que tinha. Ou mesmo, por exemplo, pessoas que são muito importantes e até tem um público no nicho deles, mas o Nelson Sargento. Nelson Sargento tem 93 anos. Então eu entrevistei um cara de 93, mas também entrevistei o filho da Cássia Eller, que é o Chico, não é o Chico. Você veio para o Festival de Música de Londrina e a gente espera que volte em outras edições. Em uma aula saiu uma harmonia, uma melodia, e nasceu ali um tema. Nasceu uma música. Se por acaso esse tema vir a ter uma letra, por esses poucos momentos que você ficou em Londrina, o que você acha que não deve faltar nessa letra? Eu te vi caminhando aqui pelo Bosque, aqui pelo centro. Uhum. Teve um comentário de um aluno que achou que essa música tem uma cara de Rio de Janeiro bacana, né? Para quem não mora aqui em Londrina. Para quem não mora, Na verdade, o que acontece? Quando acontece comigo em todos os festivais que eu participo, shows, turnês, etc., a gente acaba conhecendo o teatro e o hotel. A gente não tem muito tempo de fazer mais coisa, porque aqui eu dava aula de 9 da manhã às 6 da tarde, né? E à noite tem shows, então você fica conhecendo o teatro, a sala de aula e o hotel. Você não tem chance de passear pela cidade e tal. Essa música foi muito bacana, porque de uma certa forma eu tenho uma facilidade em fazer isso. Eu faço muito lá, por exemplo, no Café Lá em Casa, a gente já compôs várias músicas lá na hora, né? Eu já compus uma com o Cacau Santos, compus com o Pedrinho, compus com várias pessoas. Às vezes o convidado vem, me dá uma ideia, logo antes de chegar eu escrevo uma música pro cara, né? Pra gente fazer. E essa música nasceu na sala de aula, né? Você estava presente, né? Eu estava falando sobre a aplicação da escala maior na improvisação, Mi maior, Dó maior, Mi maior, Dó maior, e aí acabou pintando essa música que deu um ao pé, e a gente deu o nome de Londrina. Cara, a música faz... Eu tinha pensado numa letra, como é que era mesmo, para começar? Inventado alguma coisa. Uma coisa meio romântica assim, né? Alguém vai fazer alguma coisa aí em qualquer momento. Eu espero que faça. Me mande para eu aprovar, atenção. Quais são os próximos passos de Nelson Faria? Se não puder contar, não tem problema, a gente vai descobrir do mesmo jeito. Não tem nada. Cara, a minha agenda é uma loucura, né, cara? Então, não sei, eu tenho workshop em Volta Redonda, logo que eu chego. Eu tenho gravação do Fica a Dica Prêmio, tenho gravação... vou fazer uma série de gravações no YouTube Space pro Um Café Lá em Casa. Aliás, o YouTube Space, não sei se as pessoas
conhecem, mas é um espaço maravilhoso. Tem um no Rio e tem um em São Paulo. Não sei se tem em outras cidades do Brasil, mas o do Rio de São Paulo, do Rio de Janeiro é um absurdo. Eles compraram um armazém daqueles que tem no Cais do Porto e transformaram o armazém em uma série de estúdios. Tem, sei lá, 7, 8 estúdios, um auditório incrível, salas de gravação, técnicas de gravação, tá? É muito legal, assim, um espaço impressionante. A gente até fez uma festa lá, comemorando 4 anos do programa. Um show bacana, os vídeos estão lá no Café Lá em Casa, no YouTube. E a gente agora fez uma parceria com eles, a gente pegou 3 dias de estúdio para gravar uma série de programas no Café Lá em Casa no YouTube Space, com youtubers, não com artistas como eu normalmente convido, né? São artistas que têm carreira no YouTube. Então eu convidei o Fábio Lima. Não sei se ele vai poder ir, porque está muito em cima, tem que ver negócio de agenda. Aquele menino lá, o Matheus Assato. O Matheus, cara, já conversei bastante com o Matheus, ele é super afim de fazer o programa. Mas o Matheus mora nos Estados Unidos, né? Trazer ele para cá já fica um pouquinho mais caro, né? Mas a gente está, assim, a ideia é essa, o foco é esse. A gente agora está trabalhando nisso, vamos ver os convites aí que a gente vai fazer. Estou pensando nos nomes aí, mas os que eu ainda não falei, eu prefiro não falar aqui, porque eu não sei se... Né? Nelson, muito obrigado. Foi um prazer imenso você. Ter a tua aula e conversar contigo. Se deixar, você vai ficar aqui conversando por horas e horas e horas. Volte sempre a Londrina, cara. Obrigado, vai ser um prazer poder voltar aqui várias vezes e eu espero que a gente se encontre. Dizem que a primeira impressão é a que fica. E foi com uma excelente primeira impressão que tudo começou. Ele nunca mais passou um dia sequer sem pensar nela e sem admirá-la. Ela era do interior do Paraná, ele também, mas conhecia o mundo todo. Ela o concretizava em sua história, já o papel dele era eternizar a história dela. Ele sempre foi sincero, às vezes até demais. Mas ela sabia que era para o bem. E o tempo foi passando e os dois foram evoluindo. Juntos percorreram todo o Paraná. Dividiram épocas, histórias e momentos. Agora, ele não fala dela apenas nas páginas, mas também nas pages e nas telas. O jornal está completando 70 anos. E até em seu aniversário, o assunto é a cidade. Não dá para falar da Folha sem falar de Londrina. Não dá para falar de Londrina sem ler a Folha.